Boa noite, queridos irmãos. Na noite de hoje, vamos ter a palestra do Antônio Marcos, nosso companheiro de estudos, né, Antônio? Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre, nosso guia, rogando a Ele todo o amor, a caridade que Ele pode nos influenciar, para que a gente também leve esse amor, essa caridade para todos que estiverem ao nosso alcance, ao nosso próximo, que as nossas condutas, nossas palavras sejam sempre direcionadas para o bem. Vamos fazer a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como podemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja. Que possamos, Senhor, entender e compreender a lição de hoje. Que assim seja. Uma dessas questões é a imortalidade da alma. Saber que somos seres imortais, confiar nisso é de muita importância. Saber de que somos o espírito e estamos em um corpo físico é muito importante. Renova as nossas esperanças, nos fortalece ainda mais para que tenhamos confiança de que seremos sim vencedores de nós mesmos. Se tem um adversário em nossa vida, esse adversário somos nós mesmos, não tem outra pessoa. E adversário é justamente a palavra que remete a inimigo. Quantos inimigos nós temos? De fato, não sabemos. Porque com a doutrina espírita, nós vamos lembrar de que o mal não morre. Não tem aquele ditado assim: morto o mal, acabou o problema, matar a cobra. Sabemos que ninguém morre. E quando nós temos um inimigo que passa para o mundo espiritual, ele permanece e vive aí, ficou pior, porque ele vai ficar invisível e pode nos atingir mais facilmente. Também sabemos que é necessário estarmos na mesma vibração. O que não é muito difícil nós entrarmos na vibração do nosso adversário, porque os adversários muitas das vezes são construídos por nós mesmos. Nós podemos falar de vários adversários. Aqui eu vou lembrar de dois tipos. O primeiro adversário, aquele que não tem jeito. Você vai realmente encontrar com ele. É um adversário, vamos dizer assim, quase que gratuito. É um adversário que o próprio Cristo também teve. Qualquer um vai ter esse tipo de adversário. Mas tem um tipo de adversário que nós podemos evitá-lo, se pudermos melhorar a nossa própria conduta, se pudermos ser mais tolerantes com o diferente, com a diversidade que hoje está aí, se pudermos ser mais respeitosos, justamente, com a opinião do outro, com o desejo do outro. Esse tipo de adversário nós podemos evitar, porque vai depender de como nos conduzimos.
Como que eu me refiro ao outro, que às vezes nem conheço, mas porque eu tenho um princípio, uma ideia comigo, que eu carrego como uma verdade, mas é aquilo que fere o outro, o diferente, aquele que é diferente de mim. E ele pode se tornar, a partir daí, um adversário, até mesmo um inimigo. Sabendo disso, como que nós podemos concretizar, realizar a solicitação de Jesus: amai os vossos inimigos? Como que nós podemos saber o que Jesus quer de nós? Antes de me referir a esse tema, nós sabemos que antes disso, Jesus nos recomenda amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esquecemos que o próximo não isenta o inimigo. O próximo é o próximo, é qualquer um. Você pode pensar: é o que está mais próximo de mim? É válido? É fato? Aqueles que estão mais próximos, nós devemos amar. Mas é fácil? É simples? Pense agora, você mesmo, você mesma, pensando no seu íntimo, daqueles que são mais próximos de você. Você os ama de fato, assim como Jesus recomendou? Jesus, na sua observação, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, o versículo é o 44, ele vai dizer assim: os publicanos também amam os seus. As pessoas de má vida também se amam. Que fazes você de diferente dela quando ama apenas os que vos amam? Veja que Jesus faz essa observação. Ele nos faz lembrar de pessoas que não têm o conhecimento de sua doutrina. Porque Jesus vem trazer algo novo. Porque amar ao próximo está lá no Velho Testamento. A lei de Moisés recomenda o olho por olho, dente por dente. Mas o amar ao próximo já está lá. Não é novidade. Só não sabemos fazer. Mas amar o inimigo é demais. Amar o inimigo, ele já está falando algo que extrapola uma realidade. Você vai ficar pensando: como posso amar aquele que me feriu? Aquele que maltratou a quem eu gosto? Aquele que humilhou a quem eu tenho bastante carinho? Aquele que me importuna todos os dias, que me chateia, que me provoca? Pensa, como posso amá-lo? É uma recomendação. Para quem? Para mim. Eu que já conheço um pouquinho assim do Evangelho, que já conheço da sua doutrina. Eu não sou aquele que desconhece
a sua doutrina. E você? Conhece a doutrina de Jesus ou desconhece? Não podemos mais nos dias de hoje dizer que não conhecemos. A maioria dos ocidentais são cristãos. Não importa a denominação, não importa a sua religião. A maioria são cristãs. Existem outras denominações? Existem. Mais para o Oriente, mais para outras religiões. Aqui no nosso país, a maioria é cristã. Podem ser protestantes, podem ser presbiterianos, podem ser católicos, podem ser evangélicos de várias denominações, podem ser espíritas. Nós não somos as pessoas que ele está dizendo que não conhece e que ama os seus. Percebe que nós já temos, como dizia o paizinho, mais de uma semana de evangelho? Percebe isso? E qual o problema em nós para executarmos este mandamento? Certa feita nós ouvimos um hindu, através do seu conhecimento, o famoso Mahatma Gandhi. Ele estava em uma reunião justamente com bispos católicos, sacerdotes, todos cristãos. E ele foi questionado sobre como o cristianismo seria aceito na sua religião. E ele disse que não teria problema, desde que vocês, os cristãos, obedecessem às regras do cristianismo. Olha só, ele estava no meio de todos os cristãos e diz uma coisa dessa, ele sendo um hindu. Aí ele diz assim, que se todos os escritos deixassem de existir, escritos com referência às coisas boas das leis divinas, e permanecesse apenas o sermão do monte, nada se teria perdido. Ele diz que apenas o sermão do monte é suficiente para nos guiar no caminho reto, na senda do bem. Assim, essa parte nós tiramos do sermão do monte. O amar os vossos inimigos é parte do sermão do monte. É justamente nesse momento que o Cristo vai dizer que amar os inimigos é se tornar perfeito. Allan Kardec diz que se amar ao próximo é o maior mandamento, amar os inimigos é a sublimação desse mandamento. Nós, quando pensamos em justiça, ainda, infelizmente, nós pensamos em vingança. Ainda não estamos aptos a compreender o que é a justiça do homem e muito menos a justiça de Deus. Mas nos dizemos muitas das vezes que acreditamos em Deus, mas num Deus que eu criei ao meu modo de entender a vida, a minha percepção de mundo, porque ainda continuo com dificuldade para olhar no meu irmão, nem é meu inimigo, mas só por ele ser diferente, eu tenho dificuldade de aceitá-lo, eu tenho dificuldade em respeitá-lo.
Imagina se esse irmão me faz algo contra. Sem fazer, eu já tenho dificuldade. Eu tenho até dificuldade de considerá-lo meu irmão, sabendo de antemão que foi Jesus quem nos ensinou de que somos irmãos. Quando Ele nos recomenda a oração, quando Ele nos ensina a orar, na sua mais simplicidade, dizendo: Pai Nosso. Pai Nosso. Ele não diz meu Pai. Ele diz Pai Nosso. É nosso. Quando nós saímos da presença do Cristo, eu quero criar um Deus só para mim. O meu Pai. O Deus da minha casa, o Deus dessa casa espírita, como se tivéssemos esse poder. Essa dificuldade, nós já sabemos aonde ela nasce, porque a doutrina espírita nos esclarece sobre isso. A doutrina espírita nos diz os verdadeiros males da humanidade são egoísmo e orgulho. Então, quando eu me comporto assim, eu ponho para fora todo o meu egoísmo, toda aquela minha vontade de ter só para mim. Isso gera dificuldade para lá na frente eu começar a entender o amar os nossos inimigos. Não é fácil, mas vamos lá, vamos continuar. No capítulo em que nos referimos que Jesus nos recomenda esse amor, ele diz que nós devemos nos isentar. Se alguém te tira a capa, olha só, se alguém te tira a capa, dê também a tua túnica. Quando nós pensamos nisso, o que nós vamos dizer? Se alguém faz isso comigo, esse alguém, ele está sendo folgado comigo. Ele não está só tirando uma coisa minha. Veja o meu apego a uma capa, a um chapéu, a uma túnica, a uma blusa, a qualquer coisa. O nosso apego às coisas, até o nosso apego ao outro. Outra dificuldade, que a doutrina espírita também esclarece, quando ela nos diz que não somos donos de nada, quando nos ensina de que tudo nos vem por empréstimo. Todos os ensinamentos da doutrina não são exclusivos, são ensinamentos de Jesus. Eu fico aqui pensando, como antes eu não enxergava isso, por que eu não via? Eu cheguei na doutrina com 20 anos, mas eu já tinha passado por outras doutrinas religiosas, apesar de muito jovem, mas eu não encontrava esses ensinamentos com essa clareza. Eu não compreendia a necessidade de ser melhor, de me tornar bom. Porém, a recomendação de Jesus é: sede perfeitos, como Deus é perfeito, como o Pai é perfeito.
Então, se nós tivermos que pensar o que Jesus quer de nós, lógico, além de amar os inimigos, Jesus quer que sempre, tudo que formos fazer, tem que beirar a perfeição, tem que ser o melhor que eu puder. Se eu vou fazer um café, que eu faça o melhor café possível, que eu tenha amor em fazer esse café. Não faça com raiva, não faça reclamando. Preste atenção na recomendação de Jesus. Se eu vou abraçar a minha esposa, que eu dê o abraço mais caloroso possível. Se eu vou abraçar o meu irmão, que eu possa ser o mais verdadeiro possível. Se eu vou trabalhar no meu emprego, que eu me dedique com as minhas melhores forças, com as minhas melhores energias possível, que eu sempre faça o melhor possível. O que eu puder fazer melhor. Assim Jesus espera de nós. Em tudo o que formos fazer, sejamos melhores. E não é melhor do que outra pessoa, é melhor do que eu ontem. Que eu seja melhor hoje, agora, o melhor que eu puder. Isso Ele espera de todos nós. Imagina você lembrando de Jesus dizendo: se as pessoas de má vida se amam entre elas, que fazes tudo diferente quando amam os teus? Olha só, e nós, no nosso orgulho, nos achando melhor do que os outros, não estamos nem raciocinando, nem prestando atenção na recomendação. E quando nós aprendemos nessa doutrina de que tudo funciona dentro da lei de ação e reação, o que estamos vivendo está dentro da justiça de Deus. E graças a Deus, nós não respondemos tudo por essa justiça, porque existe a misericórdia. E a misericórdia é o que está sobre nós. A misericórdia de Deus está sobre todos nós. Alguns vão dizer assim: o Antônio parece um pastor. Quando ele fala aqui, ele parece um pastor. Alguns amigos meus já falaram isso. Não sei se eu tenho alguma referência, pelo menos eu nunca estive nessa encarnação em nenhuma igreja pregando, igreja evangélica. Porém, digo a vocês, quando eu falo essas coisas, eu me sinto muito à vontade para falar, mesmo sabendo o quanto ainda estou distante de assim viver e de fazer isso na minha vida, mesmo sabendo das dificuldades que elas trazem para me relacionar. Mas uma coisa nós temos que aprender com o Evangelho é que as marcas do Cristo, elas devem estar em nós. E não são aquelas chagas que alguns figuram
às vezes mostrando uma mão perfurada, às vezes valorizando aquela imagem do santo sudário, né, que é o sangue do Cristo no lençol. Não são esse tipo de marcas. As marcas no teu coração, na tua vida, por onde você passar, você se utilizar desses ensinamentos para viver dentro das possibilidades que lhe são capazes. Você buscar fazer o melhor dentro daquilo que você consegue, porque Deus sabe até onde podemos ir. Por isso que nós sabemos que a pior mentira não é a que eu digo para você, mas é aquela que eu digo para mim mesmo. Essa é a pior mentira. Nós mentir para si mesmo é justamente achar de que estamos no mundo sozinhos, sem termos nenhuma proteção ou sem termos nenhuma companhia, como aquela que eu citei logo no início, quando eu disse que a presença amiga do nosso anjo guardião se faz hoje aqui. E nós vamos sentir isso se prestarmos bastante atenção. E quando nós necessitarmos de um conselho, não tenhamos vergonha. Pode pedir um conselho ao seu anjo. Ele vai te aconselhar sempre para o melhor. Ele vai te orientar sempre para que você faça o melhor, que você se conduza no melhor caminho. A maioria das vezes nós nem pensamos, nós agimos por impulso, nós repetimos as mesmas ações. A maioria das vezes nós estamos só repetindo, deixamos de agir com o nosso próprio pensamento e essa sintonia fina que temos com Deus, que é através desse anjo, desse irmão que foi colocado ao nosso lado desde o momento em que fomos indicados para a reencarnação. Além desse irmão, nós temos outros irmãos que vamos construindo na estrada, que depende muito do que estamos fazendo. Assim como nós nos irmanamos aqui, uns conhecendo os outros. Às vezes, você vem à casa espírita e pensa: aquele orador, não gostei do que ele falou. Aquela pessoa que sentou do meu lado também não gostei dela. E você não volta mais, achando que é só isso que você encontra numa casa espírita. Eu digo a vocês que mais do que os encarnados, a presença dos desencarnados é a mais importante. É a amizade que você vai construir com esses irmãos que aqui estão, os invisíveis. Você não consegue percebê-los fisicamente, mas essa amizade vai te favorecer. Não seja rápido para encontrar a solução do seu problema, porque quando nós construímos o problema, não foi com rapidez, foi dia a dia, agindo de maneira equivocada, sem pensar, repetindo ações equivocadas, e o problema surgiu na nossa vida, e nós queremos resolver o problema num piscar de olhos, e dizemos assim: Deus é poderoso, o meu Deus tem o poder.
Quem disse que Deus não tem poder? Mas quem disse que o poder de Deus é para tirar um problema que está na minha vida, quando este problema eu o criei e preciso conviver com ele, analisando, me melhorando, me modificando e assim chegando à solução do problema. Porque é fácil. É fácil querer o milagre, mas quando você chega na doutrina espírita, você descobre que o milagre não existe. E aonde está a cura do meu problema? Aonde está o amor aos meus inimigos? Como posso fazer isso? Aquele que já estudou um pouco dessa doutrina sabe perfeitamente qual é o caminho e qual é a resposta que Allan Kardec deu sobre isso. Porém, isso não é suficiente para cobrir o mar de emoções em que vivemos. As emoções que pairam sobre dentro do meu coração. Eu preciso viver. E aí, nós temos que convidar a Jesus para viver conosco. Ele está sempre conosco, mas nós, para estar com Ele, precisamos fazer o convite. O vinde a mim. Jesus disse para nós irmos a Ele, e nós convidamos Ele para vir até nós, para que eu abra o meu coração, para que eu possa senti-lo na minha ação e as suas marcas estejam em mim. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Não nos preocupamos hoje em amar os inimigos, mas nos preocupemos hoje em amar aqueles mais próximos de nós, porque certamente ontem eles foram os nossos inimigos. E é assim que nós vamos aprender a amar o próprio inimigo, sem saber que hoje ele pode ser o meu próprio filho, ele pode ser o meu próprio neto, a minha companheira, o meu companheiro, porque somos espíritos imortais e estamos reencarnados. Esquecemos desse detalhe, mesmo sendo espíritas, ainda somos muito materialistas. Ficamos o tempo inteiro procurando o inimigo lá longe, e ele está aqui, juntinho de mim. Pensemos nisso. Leva teu coração ao alto e procura, a partir de hoje, permita-se as marcas do Cristo na tua vida. Haja com esse amor por onde você for possível. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado pela paciência de vocês. Assim seja. Obrigada, Dona Marcos. Deus o recompense na sua dedicação, na sua presteza, atendeu o pedido da Ana. É sempre o roteiro do Evangelho, né? Nos auxiliar.
em exercer a verdadeira caridade, a benevolência para com todos, a indulgência para todas as faltas e o perdão das ofensas. A gente tem que ter uns roteirinhos, umas receitas de bolo, né? Para poder fazer a lição. Que Deus o abençoe. Vamos passar para a segunda parte, para o passe. Aqueles que se sentirem bem para o trabalho.